A Visão, por David Wilkerson. Capítulo 2. Mudanças drásticas de tempo e terremotos violentos. As mudanças drásticas de tempo estão superando as marcas em todo o mundo. Alguns especialistas creem que as mesmas são causadas pelas cinzas vulcânicas procedentes das erupções que tiveram lugar na Islândia, a qual está sendo levada agora por uma corrente de ventos muito fortes na troposfera. Pessoalmente, eu creio que grande parte das extremas condições atmosféricas que hoje são observadas no mundo inteiro podem ser explicadas até este momento pela ciência. No transcorrer dos ciclos passados, o mundo presenciou devastadores terremotos de grande intensidade, devastadoras ondas de calor, horríveis inundações e todo tipo de mudanças climáticas. E sempre todas as coisas voltaram ao normal. Na minha visão, eu vi pouca coisa que tenha origem sobrenatural no que se refere às drásticas variações atmosféricas que temos experimentado até hoje, mas também vejo muito claramente que está a ponto de ocorrer uma intervenção divina em todo o mundo. Seria melhor que este mundo se preparasse para encarar as mudanças climáticas que não possam ser explicadas por nenhuma outra palavra que não seja sobrenatural. O mundo está a ponto de presenciar o começo de grandes desgraças causadas pelas maiores drásticas mudanças atmosféricas, terremotos, inundações e terríveis calamidades da história que superarão e muito qualquer coisa jamais experimentada até aqui. Terremotos que ocorrerão nos Estados Unidos. 2. Os Estados Unidos experimentarão, num futuro não muito distante, o terremoto mais trágico de toda a sua história. Então, um dia este país cambaleará diante do maior relato noticiado nos tempos modernos. Será a reportagem do maior e mais desastroso terremoto da história. Este abalo causará pânico e medo generalizados. Sem dúvida alguma, chegará a ser um dos terremotos noticiados de forma mais completa de todos os tempos. As redes de televisão suspenderão toda a programação e conduzirão uma reportagem que cobrirá o ocorrido durante 24 horas por dia. Outro terremoto, possivelmente no Japão, pode anteceder a este que vejo vir até aqui, Estados Unidos. Não existe a menor dúvida na minha mente no que se refere a este imenso terremoto que terá lugar em nosso continente. Tenho a convicção de que este será muitas vezes mais grave que o terremoto de São Francisco. Não estou totalmente convencido de que este terremoto ocorra na Califórnia. Na realidade, eu creio que ocorrerá onde menos se espera. Este terrível abalo sísmico pode ocorrer em uma zona que não é conhecida por ser uma região sísmica. Será de um grau tão elevado na escala Richter que dará origem a outros 2 terremotos maiores. Creio também que iremos ver mais tarde o intenso terremoto nas Ilhas Aleutianas, que causarão abalos menores e terremotos secundários ao longo de toda a costa ocidental dos Estados Unidos. Sem dúvida, os terremotos atingirão os Estados Unidos e outras partes do mundo com uma crescente intensidade. Nos próximos anos, o interesse em torno dos terremotos será predominante. As notícias sobre escândalos governamentais, guerras,
e ainda sobre problemas econômicos ficarão completamente eclipsadas pelos terremotos. Alguns minutos após este terremoto ter ocorrido, todo o país saberá e milhões de pessoas ficarão pasmas e comovidas. Milhares de pessoas serão afetadas, com uma grande perda de vidas e danos no valor de milhões de dólares. Serão registrados terremotos menores, abalos sísmicos secundários e tremores quase diariamente em todo o mundo. Os terremotos se transformarão na causa número 1 de temor e desânimo. A terra vai realmente tremer e haverá outros numerosos terremotos em diferentes lugares pelo mundo todo. Este é um tipo de calamidade que os cientistas não podem explicar. É uma intervenção sobrenatural nos assuntos dos homens. É um ato de Deus que causará estragos e calamidades, chamando os homens ao arrependimento e adoração. Pode nos acontecer a qualquer momento e não há maneira de impedi-lo. Os homens simplesmente irão retroceder, espantados e aterrorizados, quando se manifesta o poder de Deus no terremoto. Eu estou seguro de que os recentes terremotos da Nicarágua e no México foram advertências dos céus de que isto era apenas o começo. Os laboratórios que monitoram os terremotos estão atualmente registrando ainda tremores e movimentos sísmicos secundários quase diariamente em todo o mundo. 3. Virá a fome. A fome virá ao mundo em nossa geração e milhões de pessoas morrerão de inanição. Estamos bem em frente de anos catastróficos, durante os quais haverá secas, inundações e outros desastres meteorológicos que destruirão grandes quantidades da produção mundial de alimentos. Haverá invernos sem neve, que trarão consigo plantações deterioradas e condições de fome na Rússia Central e Ocidental. A Índia, Paquistão e todo o sudeste da Ásia e África receberão um golpe especialmente duro. Tanto a seca de 40 meses na África, como o prolongado período de seca no Brasil, terminarão temporariamente. Haverá um rápido alívio, mas as condições piorarão. Na África, milhões de pessoas enfrentarão a inanição. As reservas americanas de alimentos esgotarão. Parcialmente, devido à seca e às inundações que terão lugar neste país, as reservas de trigo, de arroz e de soja ficarão completamente esgotadas. Não será possível satisfazer a demanda de milho, arroz e trigo. O mundo enfrentará em nossa própria geração a amedrontadora perspectiva de uma população mundial que cresce muito mais rápido que a provisão de alimentos. Já estamos muitos anos atrás nisto para sair do atraso e ficarmos em dia. O mundo tem encarado fomes e secas de forma antecipada, mas desta vez é muito diferente. No passado, o mundo sempre conseguiu se recuperar ao colher boas colheitas outra vez, mas agora não podemos nos recuperar. Já temos tido muitos anos ruins e o pior ainda está por vir. A situação somente piorará. E devido ao excesso de população, nunca conseguiremos manter o sustento. Esta, não cabe a menor dúvida, é a fome universal dos últimos tempos, predita pela santa palavra de Deus no livro de Joel. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura,
O mantimento não está cortado de diante de nossos olhos. A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel capítulo 15 a 20. Joel capítulo 1, versículos 15 a 20. 4. Princípios das dores. Ocorrerão inundações, furacões, tornados e chuvas de granizo com maior frequência. Mais de 1/3 dos Estados Unidos será declarado zona de calamidade pública dentro de uns poucos anos. Os homens dirão que a natureza está fora de controle. Estranhos acontecimentos que ocorrerão na natureza deixarão confusos os cientistas. Erupções na Terra, névoas de sangue, névoas lunares, sinais estranhos no céu, tais como tempestades cósmicas. Isto e outros eventos nunca antes vistos causarão admiração de muitos. A névoa estendida no espaço tornará a lua vermelha e causará períodos de escuridão sobre a terra, quase como se o sol não brilhasse. 5. A natureza despertará. A natureza despertará a sua fúria com intensidade crescente na próxima década. Haverá certos períodos de alívio, mas quase todos os dias a humanidade presenciará a fúria da natureza em algum lugar da Terra. Estas mudanças, que irão superar recordes, estarão acima e mais além de toda e quaisquer mudanças ocorridas no passado. Haverá inundações, furacões e tornados que destruirão plantações, animais e muita fauna silvestre, fazendo com que os preços aumentem mais ainda e fazendo alguns especialistas no assunto sugerir que a natureza está perdendo seu equilíbrio. A condição climática se tornará gradualmente mais difícil de prever. Aparecerão repentinas tempestades sem aviso prévio. Ondas de frio que baterão recordes se fixarão sobre as regiões mais meridionais, e as zonas do norte experimentarão ondas de calor que superarão marcas. Haverá períodos de alívio em que os homens dirão: as coisas permanecem assim como estavam desde a origem da terra. Não há nada de incomum no que está ocorrendo. Sendo assim, que vivamos tranquilamente. As pessoas críticas terão dentro de si um conhecimento inato de que Deus está por trás destes estranhos eventos e está despejando a fúria da natureza para forçar aos homens uma disposição de ânimo que os faça se interessar pelos valores eternos. Estas violentas reações da natureza estarão claramente orquestradas por Deus para prevenir a humanidade acerca dos dias de ira e de juízo que vêm. É quase como se todo o céu estivesse exclamando: ó terra, presta atenção ao seu lamento. Deus sustenta os pilares da terra em suas mãos. Sacudirá a terra até que a sua voz seja ouvida. Ele domina como rei a inundação e é senhor dos ventos e das chuvas.
O mundo aspirará por um retorno às condições normais, mas o tempo vem quando não haverá mais retorno. Deus está agindo como alguém que desperta do sono e a sua raiva está inflamada contra os homens de coração duro e pecadores. Ele derreterá eventualmente os mesmos elementos com um calor ardente, mas até esta última hora pela qual a terra passará, Deus derramará as suas taças de ira. O Deus da natureza fará uso de suas pragas para revelar seu poder, numa advertência à humanidade, para que ela evite a sua ira. 6. Breves períodos de alívio. Muitos homens aparentarão estarem arrependidos durante os períodos de violentos castigos infligidos pela natureza. Contudo, os breves períodos de alívio irão parecer que a natureza tem sossegado, e os homens serão confortados por um ambiente quente, a luz do sol e uma estação do tempo normal, mas em breve seguirá mais violência e muito pior. Muitos pilotos de linhas aéreas relatarão as piores condições de voo na história da aviação. Virão os mais intensos furacões. Muitas partes do mundo encararão os invernos mais violentos de todos os tempos. A Europa se encontra frente aos piores períodos de inverno que jamais havia tido. 7. Esgotamento do fundo de ajuda. Os fundos de ajuda para casos de desastres chegarão a ficar quase esgotados. As companhias de seguros sofrerão enormes perdas. Muitos agricultores enfrentarão o desastre financeiro. Somente os danos causados pelos terremotos gastarão e esgotarão quase todos os fundos para desastres, e já existe um limite para que os governos nacionais possam promover. Não se dispõe de fundos ilimitados e os habitantes de cada país aprenderão em breve que não haverá ninguém a quem recorrer, senão somente a Deus. Os americanos ficarão horrorizados ao descobrirem que os fundos para desastres se esgotaram. Virá um rude despertar neste sentido. 8. Surto de epidemias. Como consequência da fome, das inundações e dos terremotos, a humanidade enfrentará a ameaça de novas epidemias. Haverá uma epidemia maior de cólera, que passará por diferentes países subdesenvolvidos, semeando a morte. A Índia e o Paquistão enfrentarão a ameaça de ver incontáveis milhares de pessoas morrendo por causa das epidemias e a inanição. A desnutrição, a inanição e todas as epidemias que as acompanham serão um problema que haverá de acometer vários outros países também. Os abastecimentos de alimentos e de socorro serão adequados para combater estes enormes problemas, e muitos morrerão sem receber ajuda, e os suprimentos médicos somente alcançarão a uma pequena parcela para aqueles que tenham necessidades urgentes. Esta demonstrará ser a maior guerra do gênero humano. Será uma guerra da natureza contra o homem. E mesmo quando Deus promete nunca abandonar os homens, ficará a impressão de que isto aconteceu. 9. Chuvas de granizo. As drásticas variações atmosféricas que ocorrerão na próxima década serão acompanhadas de violentas chuvas de granizo de incríveis proporções. Grandes pedaços de gelo cairão do céu e causarão muito dano. Estas tempestades não somente destruirão plantações e carros, mas causarão também a morte de muitas pessoas.
Observem os relatos de intensas tempestades de gelo e de granizo no futuro. Também se prepare para os invernos mais severos de todos os tempos e para as nevadas que baterão recordes nos Estados Unidos e no Canadá. Em relação aos últimos 3 anos, os registros mostram que as chuvas de granizo têm piorado extremamente, caindo pedras cada vez maiores. O tamanho das pedras que irão cair chegará a ser quase inacreditável. 10. Sinais estranhos nos céus. A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão sinais incomuns nos céus: sangue, fogo, vapores de fumaça. Eu não sei o significado cabal do que o profeta Joel percebeu em sua visão, mas só sei que o que eu tenho visto reforça cada uma daquelas previsões. Aparecerão sinais estranhos e desconcertantes nos céus e nas estrelas no decorrer dos séculos. Muitos profetas têm tido visões de um enorme cometa que choca com a Terra, espalhando uma espécie de contaminação de cor vermelha, sangue sobre lagos, rios e oceanos, e causando a aparição de sinais incomuns lá em cima. Não tenho visto nenhuma nova revelação e tampouco posso encontrar nenhuma escritura que corrobore com a visão de planetas que entram em colisão, mas o que tenho visto e posso compartilhar sem receio é que o Espírito Santo confirma ao meu coração que as previsões do profeta Joel serão realmente vistas e experimentadas pela atual geração. Eu creio que os profetas virão Eu creio que o que os profetas viram já sejam as tempestades cósmicas de tal magnitude que, para as pessoas da Terra, as mesmas pareciam bolas de fogo que atravessavam flamejantes o céu, deixando atrás de si um rastro semelhante ao vapor, quer seja uma chuva de estrelas cadentes ou cometas que passavam a grande velocidade através da atmosfera terrestre. 11. A década do desastre. Quando estas coisas tomarão lugar? Podem humanos inteligentes que se orgulham de possuir mentes racionais aceitarem a ideia de um Deus irado que derrama ira sobre a terra por causa do pecado ou da corrupção? Viveremos realmente para ver o dia em que pessoas civilizadas, estando sentadas em frente a uma televisão, verão notícia de terremotos desastrosos que alteram a vida de milhares e milhares de pessoas, ou haverá um retorno à normalidade. Podemos ignorar todas as presentes drásticas mudanças atmosféricas como se fossem apenas mais um ciclo pelo qual o mundo está passando? Depois de tudo, os cientistas podem constatar desastres ocorridos há 200 ou 300 anos atrás e foram tão trágicos como qualquer coisa escrita neste livro. Eu creio que já temos passado de um ponto que não há retorno. Quase todo previsor do tempo tem adicionado no seu vocabulário palavras ou frases como incrível, o que está acontecendo, que supera toda a marca, estranho, fantástico, imprevisível, fora de tempo, inesperado e incomum. Onde quer que haja homens de bom senso, de caráter, haverá uma crescente sensação de que alguém, em alguma parte, esteja realizando experimentos com a natureza. E mesmo quando a maioria das pessoas conta com a esperança de que as condições normais deverão retornar logo, outros, como eu mesmo, estão plenamente convencidos
de que estamos vivendo apenas o começo de um imprevisível e estranho estado atmosférico e dos desastres que se aproximam. 12. Quando e por quê? Não sei quando sucederão todas estas coisas. Todas elas não terão lugar simultaneamente. Estas taças da ira que Deus derramará sobre a terra serão dirigidas pela mão sobrenatural de Deus. Tudo o que sei é do que estou realmente seguro, é que o Espírito Santo me tem direcionado a alertar a todos aqueles que se preocupam que estas coisas virão e as condições piorarão. Algumas das predições desta parte em particular da minha visão acontecerão durante os próximos anos. Outros desastres previstos estão em um futuro mais distante, mas certamente virão. De uma coisa se pode estar seguro: não haverá nada sem uma piora das condições atmosféricas, um acréscimo dos terremotos, desastres inexplicáveis e somente alguns breves períodos de alívio. Sei que isto é a pura verdade.